Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos à temporada 2020 do Comex Digital Talk. Tivemos um ano sensacional em 2019 com o primeiro grande evento digital, onde tivemos a participação de mais de 2.100 pessoas. Todos os estados do Brasil participaram do Comex Digital Talk, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Logo após o evento, fizemos uma pesquisa e ouvimos as sugestões, as críticas, como a gente poderia nos desenvolver ainda mais para que 2020 fosse um ano incrível. E ouvindo a sugestão de vocês, teremos conteúdos mensais agora no Comex Digital Talk, com muita qualidade de conteúdo focado, trazendo conhecimento, trazendo dados, nos aprofundando em temas específicos. Solicitação de todos vocês que a gente traz para 2020. E o primeiro grande convidado que nós temos é o Marco Leão. Marco Leão é um parceiro da Get, um parceiro agora do Comex Digital Talk, e vai trazer o tema Santa Catarina, como ele é competitivo, como você consegue ganhar competitividade importando por esse estado e todo o crescimento que o estado teve desde 2000, que foi realmente exorbitante. E claro, vai trazer alguns dados comparativos, vai te mostrar um pouquinho o que é melhor, né, dependendo aí do que você vai importar, muito conteúdo para que você aí consiga aprofundar e ter uma tomada de decisão correta por onde importar suas mercadorias. Então, pessoal, tava com saudade já, então roda a vinheta. Então, o Marco ele tem 8 anos como professor universitário, tem experiência no comércio exterior desde 1981, tem um pouquinho de experiência aí, né, Marco? Não tem, participou de bastante. Né? Atualmente, ele é gestor da Mercatória, uma grande trading company aí do mercado de Santa Catarina, e vai estar aqui com a gente hoje trazendo esse conteúdo. Marco, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Nós que agradecemos pela oportunidade, Thiago, e esperamos colaborar de fato para vocês todos aí. Show de bola. Bom, pessoal, como vocês devem ter acompanhado nas nossas redes sociais, o Marco ele fez um post, né, trazendo um pouquinho da história ali, de como que funcionou toda essa importação, crescimento de Santa Catarina, dados desse crescimento. Marco, faz um pouquinho pra gente aí, um bem bolado do teu post, com informação, um resumão do que você falou, para dar linha aí para tudo que a gente vai discutir hoje. Claro, vamos lá. Na realidade, no post eu comecei a tratar lá dos primórdios das primeiras transações internacionais, que foram, por incrível que pareça, lá no século XIII, né? E também, como está acontecendo hoje, Thiago, por uma mudança de tecnologia. Marco Polo voltou da Ásia, trouxe o arado de ferro, triplicou a produção agrícola lá na região. Ele, como era um mercador muito experiente, começou a comercializar os excedentes nos países limítrofes. Depois isso foi evoluindo, lógico, ao longo do tempo, né? Desenvolvimento da indústria, telecomunicações, século XVIII, XIX, XX. E aí, quando chegou no finalzinho do século XXI, isso já estava não restrito apenas a produtos agrícolas, né? Hoje se transaciona internacionalmente capitais, serviços e, mais recentemente, bases produtivas, né? Que mudança, né, Thiago? Mudança muito grande. Muito grande, é nesse contexto, né? E esse contexto todo de globalização trouxe muitas mudanças comportamentais para os empresários, né? Então, o custo do processo ele foi cada vez apertando mais a nível internacional. E aqui no Brasil, que a gente já tem uma complexidade tributária e administrativa muito maior do que em qualquer lugar do planeta, ficou mais tenso ainda fazer comércio exterior, né? Tanto para exportar quanto para importar. E aí, o que sobrou para as empresas buscarem, então? Novas formas de reduzirem seu custo. Então, planejamento logístico, muito importante hoje, as empresas estão revendo isso com bastante constância, né? E tributário. E é nesse ponto aí que Santa Catarina, aproveitando o gancho de outros estados que largaram na frente cerca de 20 anos antes, né? Também se preparou para isso e hoje está praticamente um modelo consolidado e indiscutível pelos números da CSEX. E eu acho que o tema da sua palestra, aqui hoje no Comex Digital Talk, acho que é o que todo empresário, aquele que deseja importar, ele deve pensar, né? Como é uma estratégia consolidada de negócio. Santa Catarina aí, no alicerce aí de uma estratégia consolidada de negócios. Mas é claro que a gente tem que falar um pouquinho antes de entrar no estado e o porquê dele,
falar um pouquinho de quais são as tendências, né, do que o mercado deve esperar para os próximos anos aí como atividade internacional. Na sua opinião, qual que é a dificuldade que o empresário brasileiro enfrentará aí nesse segmento? A dificuldade do empresário brasileiro sempre vai ser a tributação, né? Embora exista agora um movimento com esse novo governo de simplificação e de redução de alíquotas, para grandes volumes de operações, a gente não crê que provavelmente será uma coisa gradativa, né, Thiago? Existe muita questão de créditos acumulados de grandes empresas e grandes investimentos, não só aqui em Santa Catarina, em todo o Brasil, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, que vai dificultar um pouquinho, então vai ter um período de transição muito grande para aproveitamento dos créditos fiscais que são gerados nas operações internacionais. Outra coisa que a gente nota também é o planejamento, né? O planejamento vai ser cada vez mais estruturado, né? E vai ser global, né? Não está mais a nível de estado aqui. Então, isso, se você for ver, por exemplo, alguns anos atrás, quem gostava muito de carro importado baixou o preço do carro importado aqui no Brasil, porque eles começaram a trazer pelo Uruguai, lembra disso? Não pagava imposto de importação por causa do Mercosul, pronto, ficou mais competitivo. Isso já acontece no resto do mundo há muitos anos, né? Então, cada vez mais está acontecendo aqui. Então, o Uruguai, depois teve lá o Maquila, o Paraguai, e assim sucessivamente. Então, eu vejo que a tendência é cada vez mais o planejamento estruturado das operações, né? Outra tendência que eu acho também que é indiscutível é a questão da liberdade que vai ter econômica, né? A simplificação, o nosso próprio governo já está fazendo isso, a simplificação cambial, vai ter uma mudança grande agora no ano 2020, está lá no Congresso parado, já tinha tido muita mudança desde a década de 90, quando o Collor rasgou o anexo C lá, né? Que praticamente impedia importações. Hoje você importa qualquer coisa aqui no Brasil, mas a simplificação cambial também vai mudar bastante a nossa forma de fazer negócios, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, é verdade. É o que a gente espera. Durante as sessões do Comex Digital Talk, a gente falou muito de como que o governo tem trabalhado para facilitar o acesso à informação, trabalhado para modernizar a tecnologia. 2020 é um ano aí de grande expectativa, principalmente com a do INPE que está chegando. É verdade. E existe essa expectativa de verdade. Trazendo um pouquinho mais sobre as opções que existem para as empresas nacionais, para melhorar essa competitividade que a gente fala tanto e garantir a permanência do mercado, a gente sabe que 2014 e 2015 foram anos super desafiadores para essas empresas, principalmente as empresas de comércio exterior, que a crise foi nacional, a gente sabe, mas as empresas de comércio exterior sofreram bastante durante esses anos, e aquelas que conseguiram se modernizar, trazer processos mais adequados, sobreviveram e aí hoje conseguem colher alguns frutos. Mas na tua opinião, para essas empresas melhorarem a competitividade e garantirem ainda a permanência no mercado, o que elas devem fazer? Eu diria que são 3 pontos principais, Thiago. Primeiro, a absorção de novas tecnologias e equipamentos aí de ponta. Nós estamos passando agora por uma transição para a indústria 4.0, né? As máquinas começam a conversar. Isso é muito importante e não tem tecnologia no Brasil para isso, né? Então, vai ter que ser via importação mesmo. O segundo ponto seria o planejamento mais estruturado, logístico, aduaneiro e tributário de todas as operações, não só das operações comércio exterior, né? Mas como vamos ter que importar muita tecnologia, muito maquinário, esse ponto vai ser chave. E utilizar instrumentos tributários diferenciados não só nas importações, né? Em qualquer operação. Estive participando de uma palestra aqui em junho, esses dias, de um grande parceiro aqui, você vê as nuances do nosso país, né? Estava apertado venda, recomendaram que aumentasse o número de vendas e tal. De repente, um vendedor lá começou a vender mais para um determinado estado e no final da conta, o lucro da empresa diminuiu porque o ICMS daquele estado era muito mais caro. Então, o planejamento prévio e estruturado é o mote principal aí do nosso leme, né? Uhum. Perfeito. E agora, como prometido, a gente deu ali uma base, vamos focar bem em Santa Catarina, vamos focar no estado, por que se tornou um estado tão competitivo e de uma estratégia tão consolidada para aqueles que desejam aí ganhar competitividade. Quais são os pilares que garantiram a Santa Catarina a consolidar aí um modelo vencedor? Basicamente são 3 pilares, Thiago. Santa Catarina ele foi o último estado que montou um benefício fiscal, como já havia alguns antigos, por exemplo, do Espírito Santo, né, um dos mais antigos, muito bom, inclusive. Então, o primeiro pilar é o pilar tributário.
Aqui nós temos um benefício fiscal, como existe em outros estados, como Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e tudo mais. O segundo pilar é a qualificação da mão de obra. A qualificação de mão de obra aqui é extremamente elevada, migração de grandes multinacionais para cá, de origem asiática, americana, europeia, né, por causa da qualidade da mão de obra. E o terceiro, que é uma coisa ímpar, que só existe em Santa Catarina, e eu creio que esse foi um dos maiores motivos, é a questão da nossa estrutura portuária. Santa Catarina é o único estado do Brasil que possui 5 portos totalmente privados. Isso redunda no quê? Custos menores de operação. Por quê? Porque não há presença de sindicatos, né? E também não há presença da administração do Estado, né? Que são 2 pesos para qualquer tipo de atividade empresarial. Eu vivi isso por alguns anos, né? Fui operador numa portuário privado num estado. É complicado. Né? Creio que, sem dúvida, foi isso. E aí, em cima disso, os armadores, que são os detentores das linhas internacionais, fizeram investimentos bilionários aqui na nossa estrutura portuária. E aí a estrutura logística acompanhou também. Então, tivemos investimentos assim muito grandes. Então, é uma posição ímpar, sem falar na nossa localização privilegiada a nível de Brasil, né? Nós estamos no meio dos 2 maiores centros consumidores, que é Rio Grande do Sul e São Paulo. Né? Então, isso também facilita bastante. Você tem razão. Nada como a livre concorrência para gerar qualidade no serviço, né? Sem dúvida, né? Realmente os custos são menores. Senão esse pessoal não teria vindo para cá, né? É só você acompanhar as estatísticas da SESEX aí. Isso é público. De 2000 a 2017, Santa Catarina foi, sem dúvida nenhuma, o líder isolado no crescimento de volumes, né? Nós crescemos, por exemplo, 1.191%, o segundo estado que mais cresceu 163%, foi Minas Gerais. Nós crescemos 14 vezes mais que Espírito Santo, 10 vezes mais que São Paulo, 8 vezes mais que Rio Grande do Sul e 7 vezes mais que Minas Gerais. Então, contra fatos não há argumentos, né? Exatamente. Thiago? É isso, o pessoal fez a conta e viu que realmente era viável. Então, tornou-se assim um modelo de negócio. E existe ainda muita discussão quando a gente fala da isenção, né, dos benefícios fiscais, vamos chamar assim. Claro. E todo mundo faz a conta do que vale a pena, né? A isenção do ICMS ou o frete interno aqui para transportar a mercadoria. E também tem a conhecida Guerra dos Portos, né? Vamos chamar assim também, né? Que a gente conversou, inclusive, lá no Comex Digital Talk, a gente falou um pouco da Guerra dos Portos. Quando que o cara sabe que faz sentido para ele aquela isenção? Qual que é a conta que ele deve fazer? O que ele deve pensar e imaginar para falar assim, poxa, minha isenção aqui eu vou pagar X% de ICMS, mas eu tenho um frete de XPTO. Como que ele deve ter o raciocínio? É muito simples. Primeiro, eu acho que, acima de tudo, o empresário quer ter segurança jurídica, né, para a operação. Essa Guerra dos Portos foi muito comentada, ela surgiu de um dissenso, porque todos esses benefícios fiscais eles estavam baseados numa lei de 1975 que dizia o seguinte: os estados criavam os benefícios e a União ratificava. E aí havia algumas divergências, mas isso foi sendo ajustado, até que em 2017 o CONFAS implementou a Lei Complementar 160, e depois a Lei 190/2017, que foi alguns anos depois, mas, enfim, que acabaram equalizando esse tipo de problema pelo seguinte: o CONFAS determinou os pré-requisitos indispensáveis para que todos os estados que quisessem continuar com seus benefícios fiscais cumprissem. Aqueles que não cumprissem esses pré-requisitos estariam fora. Felizmente, Santa Catarina foi um dos primeiros estados que cumpriu plenamente todos os requisitos exigidos pelo CONFAS, ou seja, pacificou essa questão. E assim como nós, qualquer estado que cumpriu esses benefícios teve agora revalidado pela última legislação a extensão desses benefícios estaduais até 2032, né? É fantástico, né? Então nós temos aí praticamente mais 12 anos aí para que as empresas possam operar com tranquilidade. Então a questão jurídica ela está totalmente superada. A questão de custo, existem, vamos dizer assim, 2 etapas. O primeiro impacto é a redução do ICMS que o empresário paga no desembaraço aduaneiro. Então vamos pegar um exemplo. São Paulo, se a empresa não tiver benefício nenhum, ela vai pagar 18%.
O que vier aqui por Santa Catarina, com destino final São Paulo, em vez de 18%, vai pagar 1,4%. Isso dá uma redução no teu caixa, ali no teu fluxo de caixa, de 92%, Thiago. É muita coisa. É óbvio que aí tem o adicional do frete, como você mesmo colocou. Mas vamos colocar uma distância aí do porto de Itajaí, ou Navegantes, ou mesmo de Itapuá aqui para São Paulo, aí uma média aí de 600, 550, 600 quilômetros. Qual seria o break-even, então, para uma empresa que está em São Paulo ou em outro estado que tem uma distância semelhante, de começar a avaliar o modelo? Porque tem o adicional do frete, óbvio, né? Volumes operacionais de importação acima de 3 milhões de dólares por ano, a empresa Já vale a pena. no mínimo vai empatar, tá? Pela média que a gente tem aqui, que a gente faz toda essa estimativa para o cliente previamente, né? Ninguém vai se aventurar num processo desse sem ter certeza do que está fazendo. Claro. Mas a partir desse ponto, 3 milhões de dólares, você já começa a fazer a avaliar o processo. E aí tem que evoluir. Outra coisa muito interessante... Se você me deixa te interromper, por favor. Olha só a importância da simulação dos custos da importação e o depara entre os cenários para tomada de decisão, né? É verdade. É muito importante, aliás, é fundamental. Né? E não é só esse impacto. Esse eu falei do primeiro impacto, um impacto financeiro. O segundo impacto é um impacto fiscal. Quando você faz uma importação normal e você não tem nenhum benefício fiscal, tudo que você paga no desembaraço, tem aquele desembolso violento, você recebe na etapa seguinte. Então, fiscalmente, você não ganha nada. Pagou 18, vai receber 18. Aqui em Santa Catarina, com outros estados, existe um crédito presumido que sempre te gera um saldo positivo. Então, aqui você paga 1,4, né, na hora do desembaraço e recebe 4. Ou seja, você ganha 2,6% sobre a base de cálculo do ICMS. Então vamos imaginar uma empresa gigante aí, como tem algumas aqui, que trazem mais de 100 milhões de dólares por ano FOB de mercadoria. Você imagina o resultado fiscal que ela gera positivamente para ela em cima desses 2,6% de saldo que sobram para ela. É muita coisa, Thiago. E esse saldo, né, o que é muito importante, com a pacificação dessa questão jurídica, desde que a empresa tenha feito uma estruturação, desde que ela tenha uma presença aqui dentro do estado, como se fosse em outro estado, a mesma coisa, ela pode aproveitar esse crédito em qualquer outra unidade da federação. Então, independente se eu vou trazer por aqui e mandar para São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, esse crédito é aproveitável. O que teve de pergunta até no último Comex Digital Talk, quando a gente falou um pouco da Gasoportos, dos benefícios, da isenção do ICMS, era a conta que tinha que fazer do ICMS-ST, né? Porque ele vai se acumulando, então você traz para Santa Catarina, você vai vender, então você tem que levar o modelo do ICMS-ST também para a sua precificação futura, né? Muito bem lembrado. O problema é que o ST, na realidade, quem paga é o consumidor final, né? O seu ganha na entrada, nesse caso aqui, mas com a mudança de governo que teve agora, a última, aqui no estado, a maioria, vamos dizer assim, 90% da nossa pauta caiu o ST, o que ficar aqui dentro do estado, e aí tem que ver caso a caso o que sai, né? Mas a ST, o que acontece para que o empresário não tenha que desembolsar antecipadamente, né? Você pode pedir aqui no governo do estado um regime que se chama regime de substituto tributário. Sim. Então continuaria para ele da mesma forma. Ele não continuaria antecipando a ST desde que ele tivesse esse regime que o estado continua concedendo. Houver algumas mudanças operacionais aqui, aumentar alguns níveis de exigências, né? Mas assim, o modus operandi praticamente ficou o mesmo. Isso aí. Perfeito. Pessoal, não esqueçam, vocês podem fazer as suas perguntas. Nós estamos aqui online. Optamos por fazer gravado, obviamente, para a qualidade da imagem, para a qualidade da internet, para vocês terem aí um conteúdo de primeira. Mas tudo que for pergunta, tem um chat aqui do lado, só mandar, a gente vai responder com o maior prazer, tá? Marco, você falou muito do risco jurídico, né? O que comprova a superação desse risco jurídico e a viabilidade desse modelo de negócios aí em Santa Catarina? O que comprova é o volume, são as estatísticas da CSEX. Para cá vieram empresas, se você quiser eu posso dividir no slide aqui, Thiago. Vieram empresas alemãs, norte-americanas. Pessoal, vocês estão vendo agora no slide, a gente vai sumir um pouquinho, vai aparecer você. Esse aí é um mapa que foi montado em cima das estatísticas da CSEX, Thiago, entre 2000 e 2017. Ok? Aqui mostra o crescimento dos 7 estados aqui da região sul e sudeste. Por incrível que pareça, o único que teve decréscimo foi o Paraná, infelizmente, né?
Mas vejam ali, Santa Catarina, primeiro lugar com 1.191%, segundo lugar Minas Gerais com 163%, terceiro Rio Grande do Sul, 146%, quarto Rio de Janeiro, 121%, quinto São Paulo, 116% e sexto Espírito Santo com 84%. Tá? Mas isso eu já havia falado, então vamos seguir um pouquinho para frente aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas empresas que estão operando aqui em Santa Catarina já há muitos anos, né? Então, americanas, norte-americanas, Dow. Ano de 2017, tudo isso aqui, acima de 100 milhões de dólares FOB por ano. Outras americanas, a Whirlpool, né? Entre 50 e 100 milhões de dólares por ano. O Whirlpool que comprou Consul, Embraco, empresas aqui da região, Brastemp, né? E recentemente, ano passado, foi comprada por um grupo japonês que se chama Nidec, né? A BRP, né? Que é uma empresa canadense, também entre 10 e 50 milhões de dólares FOB ano passado, e a General Motors, né? Dispensa comentários. Tá? Sim. Mais umas aqui. General Electric, né? Faixa de 10 e 50 milhões de dólares. Mercury, Mead Johnson, ExxonMobil. Tá? Alemãs. A própria BMW, acima de 100 milhões de dólares por ano, FOB. A Bentley, que também é do setor automotivo, entre 10 e 50 milhões. A Bosch, entre 10 e 50. Cavocare é instalada aqui em Joinville, uma alemã, entre 10 e 50. A Siemens, né, conhecida mundialmente, dispensa comentários. E a Hengs, que também é uma outra gigante, aí, fabricante de filtros automotivos. Tá? E finalmente aqui as orientais, né? Então a Hyosung, que é uma das maiores importadoras de elastano do Brasil. A Takata, que mudou de nome, agora se chama Joyson, né, foi vendida. A LS Tractor, que é coreana, está fabricando tratores aqui em Santa Catarina, não só importando, também exportando. Né? Inclusive o presidente da LS Tractor deu um depoimento fantástico sobre os motivos que trouxeram a presa dele para Santa Catarina. E a Toshiba e a própria Nidec, que foi quem comprou o grupo Whirlpool. Né? E algumas outras aí menores, alemãs, né? Rocher, ArcelorMittal, ABB, enfim, Schneider. Aí, isso comprova a viabilidade jurídica do negócio, né, Thiago? Empresa em sã consciência de se não tiver segurança jurídica, né, para concentrar todos os seus negócios aqui. Sim. Perfeito. Basicamente é isso, né? O que é muito importante, que aconteceu no passado, muito problema, Thiago, foi bom você fazer essa pergunta, mas bem no passado, lá atrás, coisa de 10, 15 anos, as empresas faziam de uma forma muito amadora. Então, o que acontecia? Isso aconteceu também no Espírito Santo, a mesma coisa. A empresa importava por Santa Catarina, por exemplo, e não tinha uma filial aqui. E remetia essa mercadoria diretamente para o destino São Paulo, por exemplo. Até que um dia alguém lá na fazenda estadual pegou e glosou. Então, qual foi a estratégia que as empresas montaram em todos os estados que têm benefício? Montar ou a filial no estado, onde estão passando as importações, ou a própria matriz. Tivemos muitos casos de empresas que chegaram com a filial aqui, posso dar um exemplo, a Siemens começou aqui como uma unidade comercial, um centro de comercialização, né? E alguns anos atrás ela tem uma unidade industrial, então o processo foi evoluindo, né? Então, assim, é uma estrutura que é indispensável. Eu vou além, Marcos, se você me permite. Claro, é uma estratégia que deve ser adotada para aquela atividade em questão. Então, Santa Catarina está forte, a gente está falando aqui, focando em Santa Catarina. Sim. A gente vai falar mais um pouquinho, mas outros estados possuem outros benefícios que talvez façam sentido. Sem dúvida. Às vezes o frete ali faz sentido. Então, caso a caso, muitas vezes vale a pena ter a filial ali. Exatamente, não. Eu posso citar para você o estado do Espírito Santo. O que as empresas grandes estão fazendo? Quem tem, por exemplo, atende o estado ali do Rio de Janeiro e um pouquinho mais da região sudeste lá para baixo, traz pelo Espírito Santo. A logística é menor, não é verdade? Agora, até São Paulo, ali Grande São Paulo, Rio Grande do Sul, sem dúvida a melhor opção é Santa Catarina. Sim, concordo. E a gente fala de Santa Catarina, a gente está focando aqui nas importações, no comércio exterior, mas Santa Catarina é um dos estados que mais cresceu em tecnologia, em startup, em inovação. Grandes empresas aí, possíveis unicórnios, em 2020 e 2021 foram fundadas em Santa Catarina. Então tá na hora da gente olhar com um pouco mais de carinho, porque tem muita coisa boa acontecendo já, ó. Não, sem dúvida. E eu só para complementar, eu falo com muito carinho, porque eu sou paulistano, sou natural de São Paulo. Eu vim para cá adolescente, me formei profissionalmente aqui, mas há 41 anos atrás, quando eu vim, a pergunta era assim: vocês vão para Santa Catarina? Era um estado realmente perto de São Paulo, né?
quem que é grande perto de São Paulo? E hoje essa situação está bem... Mais parelha, né? Mais parelha, com certeza. Não vai superar São Paulo, né? Como eu disse, aquele comparativo da CSEX ali em relação ao crescimento do volume. Nunca que nós vamos... Santa Catarina vai ter o volume de São Paulo, não dá. É uma outra realidade. Sim, sim. A própria Get foi fundada em Blumenau. Sim, eu sou de São Paulo, sou paulistano, estou na unidade de São Paulo aqui da Get. E vejo aí o Santa Catarina, Curitiba, vamos lá, vai, Blumenau, Florianópolis, Curitiba, Joinville, empresas locais aí muito fortes em inovação, trazendo conceitos novos, trazendo aí resolvendo problemas de mercado que antes não conseguiam. Então São Paulo tem que ficar de olho, viu? É verdade. Não, em Santa Catarina, na realidade, teve que se adequar, acordaram a tempo, né, Thiago? Porque o que estava acontecendo é o seguinte, quando o Collor rasgou a Nexo C, que começou a aumentar o volume de importações naquela fase, vamos dizer, há 30 anos atrás, para adaptação do Parque Fabril Nacional, as grandes empresas daqui não estavam trazendo para Santa Catarina, estavam trazendo pelo Paraná. E aí caiu a ficha. O que eles fizeram? Juntaram um comitê extremamente técnico, viram todos os benefícios que existiam no resto do Brasil e aí falaram, vamos fazer o nosso. E além do benefício da importação, que eu acho que é muito importante também complementar aqui para os nossos ouvintes, existem outros benefícios para essas empresas que investem como indústria aqui no estado de Santa Catarina. Então você, por exemplo, pode fazer investimento em máquinas importadas, usando o crédito presumido do ICMS para não ter que desembolsar dinheiro do teu caixa. E assim tem N outros benefícios aí que daí cada empresa, conforme a sua característica, volume, produto, vai poder obter aqui. E se você que está nos ouvindo é como a Sari, que está aqui na minha frente, que falou que Paraná e Santa Catarina são coisas diferentes, eu sei, tá? Que Curitiba tem sido um polo muito importante. Eu quis citar, tá, pessoal? Claro, nossa. Só porque eu tomei uma bronca aqui, porque daí, ó, mas Thiago, Santa Catarina, eu falei, eu sei, calma, Curitiba tá bem, pô. Tá muito bem, tá muito bem. Me fala uma coisa, Marco, e quais são os principais benefícios obtidos aí na importação para Santa Catarina? Vamos focar lá agora no que eu ganho importando por aí. Vamos lá. Primeiro você ganha redução de custos portuários, consequentemente a redução do custo total da tua importação. Depois você tem aquele grande impacto financeiro também pela redução do custo financeiro por causa das alíquotas de ICMS que são diferenciadas, né? Você ganha também no fluxo de caixa, porque dependendo da trade com quem você vai operar, você ainda tem um diferimento, então você não paga no desembaraço, o teu fluxo de caixa também melhora, né? Teu ciclo financeiro é beneficiado. E ainda tem uma questão também que é muito interessante, que é a questão aí dos prazos, né? Isso também é estatístico, tá, Thiago? 97% dos produtos que passam pelas trades aqui de Santa Catarina dão canal verde. Então, os prazos, geralmente, muitas vezes são inferiores a quando você faz um desembaraço por Santos, por exemplo. Nós já tivemos casos aqui de multinacionais gigantes que tinham operação aqui em Santa Catarina, é óbvio que eu não posso citar nomes, porque é uma questão de confidencialidade. Mudaram para São Paulo, né, e aí começaram a ficar na fila da Anvisa lá. E perdendo mercadoria, perdendo produto, né? Aí voltaram para Santa Catarina. Né? Porque, assim, o tratamento aqui é diferenciado, não é porque Santa Catarina é melhor, os profissionais são diferentes, não. É porque as coisas são mais próximas, né? Então, por exemplo, aqui em Joinville, nós conhecemos todo o pessoal da Receita Federal, da Anvisa, do MAPA, esse pessoal joga tênis com a gente, né? A gente se encontra ali no clube, é diferente. O tratamento é diferente. Quando a gente tem que trazer um projeto muito grande, como nós fizemos, a nossa empresa já fez projetos aí ao longo de 20 anos de operações door-to-door, né, projetos de trazer fábricas inteiras que totalizaram 425 milhões de euros. Né? Então, quando eu tenho um projeto gigante desse, eu negocio 2 anos antes com a Receita Federal, vou lá, sento com o delegado da Receita Federal e digo assim, olha, fulano, é assim, eu quero assim, o que você acha, tal. Então, essa troca de informação, esse profissionalismo no tete-a-tete ali, aproxima muito, facilita. Né? Já em cidades grandes, como eu posso falar, sou de São Paulo, é frio, né? É diferente. Né? Não, totalmente diferente o tratamento. Entendeu? Então, seria o ganho fiscal, o ganho financeiro, né? A redução de prazo e a redução de custos, né? Sem falar na qualidade de mão de obra e tudo mais. Né? Tá muito bom, né? Tá muito bom, né? Mão de obra muito boa, né? Na questão retroportuária também, vários armazéns alfandegados também disponíveis, o que facilita bastante, né? Nós, quando vem alguma empresa
nos visitar aqui, a gente leva para alguns armazéns parceiros aqui para que as empresas conheçam e vejam ali, comprovem o que nós estamos falando. Esses dias nós fomos num aqui em Itapuá, que é aqui ao lado, né, em Garuva. Rapaz, quase metade do armazém do cara não é uma multinacional gigante oriental, entendeu? Quando eles olharam, falaram, nossa, como pensando assim, estamos atrasados, então, né? Mas é fato. Sim. Houve muito investimento aqui na infraestrutura retroportuária e dos portos, então, nem se fala, né, Thiago? Começou lá na década finalzinho da década de 90 já, né? Já superou com certeza aí cerca de 3 a 4 bilhões de reais aí, assim, de bate-pronto aí nos portos de Navegantes, São Francisco do Sul, Itapuá, né? Imbituba, mais ao sul do estado, né? Então, tudo isso está evoluindo muito, né? Está evoluindo muito, cada vez agregando mais. Né? Eu sei que você já comentou do break-even, vamos voltar um pouco só para dar a base aí na resposta, porque eu vou te fazer outra pergunta, né? Vamos lá. Quando que justifica, né, obviamente, o break-even, então vamos retomar, que eu sei que já foi falado, e qual que é o saldo de crédito presumido do ICMS gerado aí pelas operações? Vamos lá. O break-even, como tem um gap, vamos dizer, de Santa Catarina para São Paulo, cerca de 600 quilômetros, se a sua empresa importa mais de 3 milhões de dólares por ano, você já tem que pelo menos começar a fazer conta e avaliar o modelo. Ok? Esse é o break-even. O crédito presumido, quer dizer, o que sobra para as empresas fiscalmente, que é totalmente frente a uma operação própria, que o teu saldo fiscal é zero, é variável, mas de forma geral, na comercialização, são valores que mudam de 2,6% a base de cálculo do ICMS a 8% para alguns produtos que são comercializados e que têm a tarifária. Quando for industrialização que ficar aqui dentro do estado de Santa Catarina, também o crédito presumido é maior, sobra 6% de crédito presumido do ICMS. E qualquer produto que seja destinado a imobilizado ou consumo, sobra no mínimo 2,6% de ICMS. Então, sempre saldos positivos. Aí tem que estudar caso a caso, né? Inclusive para pequena... que nós estamos falando aqui para grandes empresas, mas pequenas empresas microempresas que trabalham aqui em Santa Catarina também foram extremamente beneficiadas pelos benefícios. Porque se ela for importar, por exemplo, uma empresa aqui de Santa Catarina sozinha, ela vai pagar 17%, e com a trade já vai pagar 4%. Então... Eu ia te perguntar isso, eu estou até abrindo aqui meus dados confidenciais aqui. Tá. A gente tem os dados aí do MDIC 2018, um pouquinho de 2019. Você tem aí? Eu tenho aqui. Ah, legal. Esse é meu aqui, salvo de mercado aqui. Opa! Mas só porque eu preciso usar essa colinha aqui para te fazer essa pergunta. Vamos lá. Nós temos de indústria importadora, comercial importadora, né, são empresas que precisam importar e por trading por aí vai, que importam até 1 milhão ano, dá 8, 16, dá quase 18 mil empresas. Nossa. Então, o que você está me dizendo é que 18 mil empresas talvez não vale a pena importar para Santa Catarina ou não? O que eu tenho que falar para essas empresas? Que são pequenas, que importam até 1 milhão e estão olhando Santa Catarina com bons olhos. Se elas tiverem uma projeção de aumento de volume, sem dúvida é indiscutível, porque isso tudo também é variável de acordo, porque a base de cálculo do ICMS, foi bom você fazer essa pergunta, Thiago. A gente tem sobre aqui 3 milhões, mas sabe que a base de cálculo do ICMS é a maior de todas. Ela pega o valor aduaneiro, todos os impostos federais, em cima disso ela põe um indexador, né, para calcular por fora aquele negócio, e aí faz o cálculo. Então o que acontece? Se você tem produtos com o imposto de importação e IPI muito elevados, esse número de 3 milhões ele já pode diminuir um pouquinho, porque o impacto desse imposto na base de cálculo vai ser muito maior. Então, a sugestão é o seguinte, analisar caso a caso. Tem que fazer conta, né? Essa é a vida do empresário brasileiro hoje. Tem que analisar caso a caso e entender o frete, porque ele está importando pouco, mas ele tem é pouco comparado ao mercado com grandes empresas, mas para esse cara é muito, né? Tem muitos empresários iniciando um projeto aí de pequena microempresa que colocam ali uma grana que é a vida, né? Então vamos falar desses caras específicos. É verdade. Tem gente crescendo no mercado que está saindo do informal para o formal, que vale a pena a gente dar uma olhada, e é aí que eu fiz tudo isso aqui para te perguntar, e quando que eu uso a trading? Né? Porque devem ter outros benefícios além do ICMS na importação. Esses caras, esses são os específicos que a Trading Company ajuda demais?
A Trade Company ajuda esses, porque esses são pequenos, em geral não tem estrutura, e ajuda em toda a consultoria, é óbvio, né? Abrindo o processo, detalhando o modus operandi para que não dê nenhum tipo de problema, porque não adianta o cara fazer tudo isso e ficar preso na Receita Federal. Né? Então a gente já trabalha preventivamente. Então, para esses, na consultoria, sem dúvida, dando norte para eles, pegando a mão e depois para eles andarem com as próprias pernas, aí com aquelas vantagens fiscais lá. E nas grandes empresas também é muito importante, porque o que acontece, Thiago? Você imagina uma empresa gigante multinacional, ela vem aqui para o Estado, ela vai pedir o benefício. Mas acontece que o governo do Estado teve que tomar uma providência há uns, não me lembro exatamente de cabeça o prazo, há uns 3 ou 4 anos atrás, pelo seguinte: como Santa Catarina tinha virado modelo de negócio, as pessoas estavam criando trades aqui, ok? Não operavam e vendiam o CNPJ por causa do benefício. E aí isso estava prejudicando as trades que estão estabelecidas aqui há muitos anos, com a geração de emprego, renda e tudo mais. Então o que o Estado fez? Hoje, qualquer empresa que migrar para Santa Catarina aqui a sua operação, no primeiro treino de operação, ela vai receber o benefício do governo do Estado tranquilamente, não vai ter problema nenhum, né? Desde que ela esteja seguindo a legislação e tudo mais, né? Cumprindo os pré-requisitos, como as trades fazem. Só que no primeiro triênio, as taxas delas são agravadas. Então, por exemplo, as trades aqui em Santa Catarina pagam no desembaraço aduaneiro 1,4. Qualquer outra empresa que estiver aqui nos primeiros 3 anos não paga 1,4, paga 2,6. Entendi. Entendeu? Então, nesse primeiro triênio, para grandes empresas, ainda é vantagem ela utilizar a trade, porque dá praticamente metade do que ela paga. Com certeza. Na alíquota, né? Então, tudo isso tem que ser planejado, estruturado, avaliado. É um planejamento, assim, muito detalhado que nós fazemos, como outras trades, assim, para que haja certeza plena do que está acontecendo. A gente tem conseguido, felizmente, algumas multinacionais estão migrando para cá pelo trabalho das trades, né? Porque faz todo esse passo a passo, às vezes leva 1, 2, 3, 4 anos, não é um trabalho fácil, né? Porque é muito exigido e assim tem que ser, e acabam optando por migrar para cá mesmo. Legal. Ô, Marco, uma pergunta que nunca ninguém faz, mas eu preciso fazer. E o que não vale a pena importar por Santa Catarina? Tem alguma coisa que o cara que está nos ouvindo aqui fala, puta, o que eu não consigo importar? Olha, nós não temos restrição de produtos, né? O benefício, ele é livre para qualquer tipo de produto. O que hoje não tem uma estrutura adequada para se importar é por causa da questão de armazenamento. Talvez seja, por exemplo, produtos químicos como nafta, petróleo, né? Porque é uma operação uma operação portuária extremamente complexa, onde chega um navio inteiro, ele tem que descarregar isso, e se ele não tiver ali um local de armazenamento prévio para que o navio descarregue, vá embora e depois entre os caminhões e carreguem, então não vai funcionar. Daí não adianta ele ter o benefício. Né? Então, assim, mas são raríssimas exceções, né? Ou produtos, por exemplo, que o transporte seja muito caro. Mas também são exceções, né? Legal. Mas, em geral, produtos assim químicos que exigem uma armazenagem prévia, que hoje nós não temos no estado estruturas prontas para armazenamento de, por exemplo, produtos químicos. Show de bola. A gente focou bastante em Santa Catarina como mercado estratégico para importação. Sim. Mas só uma pinceladinha final para a gente se despedir. E exportação, como é que tá? Muito viável também, inclusive o próprio depoimento do presidente da LS Tractor disse que ele veio para cá justamente por causa da quantidade de portos, né? Nós temos 5, né? Então ele pode, dependendo se não tem espaço num, ele direciona para outro, e o raio também desses portos, eles não são muito longe. Nós estamos aqui em Joinville, daqui 80 quilômetros nós temos 2, Navegantes, de um lado do rio, e Itajaí do outro. A 40 quilômetros, no sentido norte, São Paulo, temos o Porto Itapuá, que também fez aqueles investimentos gigantes, né? E um pouquinho mais para o sul, nós temos aí em Bituba 250. E a 35 quilômetros de Joinville tem o Porto de São Francisco do Sul. Então, muita opção de portos, né? Todos marítimo eles praticamente, muito forte, né? Isso, praticamente todos privados, né? Com os custos muito menores. Né? Essa capilaridade, vamos assim dizer, né? Facilita bastante, porque alguns estados têm 1, 2 portos no máximo, o cara fica, às vezes, engessado, né, Thiago? E aí também tem aquelas questões de final de ano, falta de containers, enfim.
A operação... 90% do que você fecha aí é marítimo, né? Aéreo não está muito forte. Não, tem. Joinville é forte. muito forte no aéreo. Tem empresas multinacionais, por exemplo, olha só, essas são as nuances do nosso país, né? Uhum. Ela, pelo benefício que ela tem aqui em Santa Catarina, ela traz por Viracopos ou Guarulhos, faz um DTA para o aeroporto de Joinville, só para liberar aqui por causa do benefício e retorna para São Paulo. E com tudo isso... Vale a pena. Ainda vale a pena. Então, ou seja, dobra aqueles 600 quilômetros para 1.200 e ainda vale a pena. Impressionante. Então, é modelo de negócio mesmo, né, Thiago? É muito bom. Tem que pensar, tem que usar a cabeça. Tem que usar. E hoje, qual é a missão? É o que eu disse no começo do nosso bate-papo, né? O que sobrou para os empresários brasileiros hoje? Porque o preço, o custo de produção apertou globalmente já faz alguns anos. É logística e tributário. E lógico, as ferramentas gerenciais, então, e tecnologia, que está agregando cada vez mais, né? Nem se fala. Mas a logística e a tributária são fundamentais, né? Com certeza. Marco, muito obrigado pelo bate-papo. Acho que abrimos 2020 muito bem, com bastante informação, focando no mercado de Santa Catarina. E com você que está aí atuando e está com a Mercatória há bastante tempo, ajudando essas empresas com a trading. Então, um recadinho final para a gente. Para a gente finalizar aqui a primeira sessão, e eu volto para dar o recado do que a gente vai ver em fevereiro. É com você, Marco. Muito obrigado, Thiago, e pela oportunidade do Comex Digital Talk, né? Parabéns pela iniciativa. Informação nunca é demais, né? Sempre agrega. E para você que está nos ouvindo aí, o recado é muito simples. Conheça Santa Catarina, um modelo de negócios estratégicos para a viabilidade da competitividade da sua empresa. Procure a gente, estamos sempre à disposição. Acho que talvez o Thiago vai colocar no final ali, né? Estamos baseados em Joinville e podemos atendê-los perfeitamente. Coloca o site aqui, ó, pronto, fica fácil. Vou colocar ali a minha telinha final ali com o nosso número aí. Tá? Vocês vão ver aí no site que vai aparecer o contato também da Dogana, que é o despachante aduaneiro exclusivo da Mercatória, né? Atende exclusivamente a Mercatória nos processos de importação aqui em Santa Catarina. Né? Então, muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa, Marco. Viu? Fala, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Hoje foi o primeiro Comex Digital Talk do ano com o Marco, que eu agradeço demais a participação. E em fevereiro já temos o convidado, que é o Marcelo Viana, responsável pela hashtag Minuto do Comex. Dá uma olhadinha lá no LinkedIn e ele prepara um recado especial para vocês, contando um pouquinho o que ele vai falar. Marcelo, a palavra é tua. Olá, eu sou Marcelo Viana, host do Minuto Comex, e gostaria de convidar todos vocês para assistirem em fevereiro o Comex Digital Talk. Será um bate-papo muito bacana com meu amigo Thiago Furtado e nós vamos conversar sobre operações de comércio exterior e os desafios encontrados pelo despachante aduaneiro neste mundo VUCA. Você ainda não sabe o que é mundo VUCA? Então, em fevereiro eu te conto. Um grande abraço. Tchau. Pessoal, esse foi o Marcelo. A gente se vê em algumas semanas juntos para ter mais uma sessão do Comex Digital Talk. E, enquanto isso, Marco Leão está aqui, ao vivo, respondendo aí para quem ainda tiver. Então, roda a vinheta em looping aí para dar tempo do pessoal estar ouvindo com o Marco. Tchau, pessoal. Até já!